Olá e bem-vindos a mais um Pod Letras, uma iniciativa do Núcleo de Estudantes de Português da Universidade do Porto, em parceria com a Rádio Portuense. O meu nome é Tiago Marques e hoje tenho o prazer de estar acompanhado da professora doutora Catarina Shui Xing, diretora do Departamento de Português na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Com a professora iremos conversar sobre o papel da língua portuguesa na República Popular da China e o trabalho que tem desenvolvido no ensino do português. Antes de mais, muito obrigado, professora, por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde. Não sei, agora são... Bom dia, né? São 11 horas em Lisboa, em Portugal, e agora aqui em Xangai nós estamos num horário diferente. São 9 da noite, por isso, boa noite para os nossos ouvintes que possivelmente estão na China. Muito bem, muito Prazer. bem. Segundo entendo, a professora originalmente formou-se em Linguística na Universidade de Macau e doutorou-se recentemente pela Universidade Nova de Lisboa. É correspondente da Academia das Ciências de Lisboa e em 2015 recebeu a insígnia de Comentadora da Ordem de Mérito por parte do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Atualmente leciona português como língua estrangeira na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. Começo-me por lhe perguntar, professora, onde é que começou a sua relação com o português? De facto, em Xangai. Na altura, quando entrei na universidade, o curso de português não era assim tão procurado no mercado. Portanto, quem não fazia bem no Exame Nacional de Acesso à Universidade entrava nos cursos, digamos assim, como português, italiano, línguas menos comumente faladas e ensinadas. Naquela altura, claro, não fazer bem, eu significo que não fazer bem relativamente, né? De facto, também exigia uma nota muito alta, só que então na nossa universidade exigia-se ainda uma nota ainda mais alta para entrar em outros cursos como inglês, japonês, então cursos de facto que eram muito procurados naquela altura. E depois não fiz muito bem no meu exame e fui escolhida pela universidade para me colocar neste curso de português. E frequentei o curso de licenciatura de português e depois fiquei na universidade como professora de português. E isso foi em Xangai ou em Macau? Não percebi muito bem. Isso é em Xangai, sim. A minha licenciatura foi em Xangai e depois mestrado em Macau, doutoramento em Portugal. Muito bem, muito bem. Então, o que é que no seu percurso depois a motivou a ensinar português na China? Depois de começar a aprendizagem de português, parece que aprendi bem e foi mesmo fascinante conhecer uma língua tão diferente do inglês, língua estrangeira que aprendemos desde pequeninos na China. Além disso, a experiência do curso de verão em Macau trouxe-me uma paixão profunda pelo português. Portanto, decidi ficar na instituição onde aprendi o português para ser professora de português. Tanto em Macau como em Portugal, ensinei chinês também. Também ensinou chinês enquanto estava a ensinar português? Exatamente. Então, quer dizer, Uhum. enquanto aprendia português. Muito bem, muito bem. Então, a professora, como disse, estudou em Portugal também durante o seu doutoramento e penso que fez uma espécie de uma parceria durante o mestrado em que contactou com o professor João Malaca Casteleiro e, entretanto, com a professora Antónia Coutinho também, durante o seu doutoramento. Como é que foi a sua experiência contactar com os linguistas portugueses e trabalhar nas universidades portuguesas? Uhum. Com o professor João Malaca Casteleiro, sim, foi na Universidade de Macau, no curso de mestrado, e com a professora Antónia Coutinho, foi na Universidade Nova de Lisboa, no curso de doutoramento, né? O que me impressionou mais com a minha experiência de aprendizagem com esses professores portugueses foi a diligência dos meus professores. Não só eles dois, mas também outros, portugueses, brasileiros ou até chineses. Por exemplo, a minha primeira professora de português, professora Wang Suoyin, que é uma chinesa, que me abriu a porta de português e que serve sempre como exemplo para mim, porque nunca para de aprender, nunca para de pensar nos alunos. Mais um exemplo, o professor Carlos André, ex-diretor da Faculdade de Letras de Coimbra, que tem sempre inspirações a dar aos alunos,
o que se deve ao profundo conhecimento, mas mais importante, à paixão pela língua portuguesa, pela literatura e cultura portuguesas. Portanto, aproveitando a oportunidade, eu queria manifestar especial homenagem ao meu orientador de mestrado, o professor João Malata Casteleiro, que faleceu no ano passado, mas que fica por sempre na nossa memória, com uma imagem de erudição, de modéstia e de dedicação ao estudo e ensino de português. Muito bem, muito bem. Sabemos que até há pouco tempo o ensino de português era restrito a pouquíssimas universidades chinesas e, entretanto é que tem vindo a sofrer a sua expansão. A professora referiu na sua comunicação na Academia das Ciências de Lisboa que há atualmente 55 instituições na China que oferecem cursos de português, das quais 46 são licenciaturas, e isso são mais de 1.600 alunos por ano. Como é que a professora vê esta rápida expansão do português na China? Por um lado, eu acho que a expansão da língua portuguesa na China representa um aspecto positivo, como sempre. Então, a expansão do ensino de uma língua ou de algumas línguas estrangeiras num país, não é? Que pode estimular o intercâmbio entre a China e os países de língua oficial portuguesa. Mas, por outro, nós estamos a enfrentar também problemas, como falta de professores, sobretudo qualificados, o que prejudica, em certo sentido, a qualidade de ensino, e temos que ultrapassar esses desafios. Com certeza. A professora considera que há muitos chineses a querer aprender português cada vez mais. Acha que existe o mesmo nível de interesse por parte de alunos portugueses a tentarem aprender mandarim ou outras línguas da esfera chinesa? Eu não conheço muito bem esta área, mas de acordo com a minha própria experiência de convivência com meus amigos portugueses ou com algumas instituições portuguesas, acho que em Portugal vai haver cada vez mais estudantes que querem aprender chinês. Tenho amigos, não é, que estão interessadíssimos em aprender e praticar chinês. E na Universidade de Aveiro, por exemplo, há curso de licenciatura e de mestrado em mandarim, em chinês. O Instituto Confúcio em Aveiro, por exemplo, também está a fazer um trabalho excelente. Tem organizado muitas atividades relacionadas com a cultura chinesa e ganhou várias vezes prêmio galardoado pelo governo chinês. Por isso, nós estamos a ver que não é assim tão paralelo, não é? Mas estamos a ver uma situação muito positiva de aprendizagem de chinês por parte dos portugueses. Certo. Em relação à presença do português na China, muitas vezes entendemos Macau como sendo o centro da língua portuguesa. De que forma é que as universidades chinesas, e em particular a Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, interage com a comunidade macaense? A professora referiu que havia uns estágios que os alunos podiam frequentar no final da sua licenciatura. Como é que isso funciona? Então, nós temos protocolos de cooperação assinados com o Instituto Politécnico de Macau, com a Universidade de Macau, entre outras instituições de ensino superior. As cooperações incluem, por exemplo, o intercâmbio de docentes, quer dizer, então, o meu mestrado e o mestrado de uma das minhas colegas, né? Então, nós frequentamos o curso de mestrado em Macau, na Universidade de Macau, por exemplo, ou o curso de verão em Macau, dos docentes ou alunos, e curso anual dos alunos, com a organização de conferências sobre o ensino de português como língua estrangeira na China, formação de tradutoras bilíngues em Xangai mesmo. Por exemplo, os serviços de administração e funções públicas de Macau têm mandado funcionários delas, então, que são macaenses, que sabem português e chinês. Muitas vezes o chinês não significa o mandarim, eles falam cantonês melhor do que o mandarim, não é? Mas eles querem elevar o nível de tradução bilingue chinês, mandarim, mandarim, português, português, mandarim. Então, por isso, então, têm mandado esses alunos, ou para nós são alunos, mas de facto eles são funcionários públicos de Macau, para
receberam uma formação de até 3 meses em Xangai. Além desses projetos, a professora mencionou que também existem projetos de ensino de português no ensino básico, no ensino secundário, em escolas, algumas escolas estacionadas em Xangai. Podia explicar um pouco como é que funciona esse projeto de ensino a crianças mais pequenas? Sim, o projeto começou em 2014, então, e é um projeto fascinante para nós, que ensina português, né? Há dois tipos. Então, um tipo é português como língua estrangeira, como disciplina opcional, só uma vez ou uma aula por semana, só para cultivar interesse, para dar a conhecer que existe, há assim uma língua estrangeira que se chama português, e há assim um país que se chama Portugal ou Brasil, né, os países de língua oficial portuguesa. E o segundo tipo é português como língua estrangeira segunda, quer dizer, inglês é sempre como a língua estrangeira primeira, não é? Então, 4 aulas por semana, começando do 6º ano de escolaridade, quer dizer, 12 anos de idade. Então, o segundo caso só acontece numa escola anexa à nossa universidade, a Universidade de Estudos Internacionais de Xangai. E estamos a pensar em ensinar durante 7 anos, quer dizer, toda a fase da escola secundária até ou antes da entrada na universidade. E esses alunos entram no nosso curso de licenciatura com mais facilidade e já com um nível razoável de português de A2 ou B1, alguns podem chegar até a B2. Assim, eles podem poupar muito tempo na licenciatura, então eles podem assistir às aulas do primeiro e do segundo ano de licenciatura e podem aproveitar esse tempo para aprender outras coisas. Muito bem. São quantos alunos, mais ou menos, neste momento? Neste momento, então, nós estamos a ensinar português em 5 escolas secundárias e uma primária. Então, quer dizer, no total, mais ou menos 90 alunos. Muito bem, muito bem. Uhum. Parece bastante promissor. Uhum. Uma outra questão que tínhamos, se calhar um pouco mais técnica, prende-se com as variedades geográficas do português. Eu penso que a professora, no seu ensino, foca-se primariamente na variedade europeia. Qual é que é a dimensão da abordagem de outras variedades, variedade brasileira, variedade angolana? Os seus Uhum. alunos também têm interesse, interessam-se por determinadas variedades, se calhar por pensar que se vão deslocar para determinados países no futuro? Uhum. Quer dizer, de facto, não dou especial ênfase às diferenças entre as duas variantes diferentes no que diz respeito ao sotaque, né? Porque Hum, cada um fala de uma maneira diferente. No nosso curso há diferentes disciplinas, como língua, literatura, cultura, tradução e, claro, literatura brasileira e literatura portuguesa, história brasileira e história portuguesa, etc. Mas não temos nenhum docente que estudou coisas acerca dos países africanos de língua portuguesa. É uma pena, mas pronto, cada um tem energia limitada, não é? E não é possível o estudo em áreas infinitas, só em determinadas. Então, por isso, por exemplo, eu prefiro dar aulas de português elementar, então, para dar a conhecer a língua portuguesa aos alunos logo no início do curso, além de conversar e discutir com eles sobre o futuro de aprender português, não é? Então, nessa fase para os iniciantes, então nós explicamos algumas diferenças entre o português europeu e o português do Brasil, mas nós começamos quase sempre com o português europeu, porque achamos, eu acho, muito pessoalmente acho que o português do Brasil é mais fácil. Então, nós começamos por o mais difícil e depois, se um dia precisarmos de mudar para o sotaque brasileiro ou para a gramática de português do Brasil, então aí seria mais fácil. Então, na nossa universidade é quase sempre, então começar com o português europeu e depois, então depende da escolha dos alunos. muito bem, muito bem. Um, eh, no- no- Na aprendizagem do português, admitimos que há várias dificuldades que os alunos chineses podem observar.
Sabemos que o mandarim é conhecido como o arquétipo de uma língua analítica, isolante, composta largamente de palavras monomorfémicas. Em contraste, o português é uma língua altamente flexional, com concordância em número, concordância em género, inúmeros processos de derivação, um sistema de flexão verbal extenso. Na experiência da professora, quais é que são os traços em que o português e o mandarim, se calhar em particular, se distinguem significativamente e que refletem a maior dificuldade dos seus estudantes? Uhum. Concordo totalmente com o que referiu ao longo dos anos de ensino de português como língua estrangeira, através das interações nas aulas com os aprendentes chineses de português, dos trabalhos apresentados por eles e alguns inquéritos feitos, constatamos que as maiores dificuldades encontradas pelos aprendentes chineses podem ser sistematizadas, como se segue, por exemplo, género e número de substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e alguns numerais, flexão de verbos, concordância verbal com o sujeito, ordem de palavras nas frases, não é? Por exemplo, para ser mais em detalhe, a noção de pronome existe em ambas as línguas em questão, mas não é interpretada nem percebida da mesma forma. Porque em português europeu o pronome pessoal sujeito pode estar omitido quando a conjugação do verbo permite identificar o sujeito sintático, né? Enquanto em chinês isso não acontece. Outro exemplo, em chinês nós não recorremos à determinação nominal marcada pelo artigo definido, como acontece em português. E os adjetivos em português ocorrem talvez mais frequentemente depois dos substantivos, mas em chinês o adjetivo precede o substantivo modificado, geralmente. Não é? Então, ligando os dois com uma partícula especial, e a flexão de género que se verifica em português não existe em chinês, e a flexão de número é marcada de maneira diferente nas duas línguas. A flexão verbal talvez constitua a maior dificuldade, o maior obstáculo para os nossos alunos, porque isso não existe em chinês. Então são tantas diferenças, mas acho que os nossos alunos têm capacidade de ultrapassar essas dificuldades, porque elas são mesmo trabalhadoras, muito trabalhadoras, trabalham muito, estudam muito. A única coisa é que os alunos chineses são mais tímidos do que os portugueses, de acordo com a minha experiência. Então, portanto, acho que as aulas às vezes não são assim tão ativas, então, em comparação com as aulas com os portugueses. Compreendo perfeitamente. Por outro lado, temos vários aspectos linguísticos que unem as duas línguas. Sabemos que as formas de tratamento em português são variadas e requerem elevada sensibilidade pragmática, muitas vezes com usos específicos relacionados com a própria cultura, e sabemos que isso também acontece nas línguas da esfera chinesa, onde, por exemplo, Lao pode ser uma forma de tratamento que indica velhice e Xiao uma forma de tratamento que indica juventude. Estes pontos de encontro entre as duas línguas são relevantes, imagino eu, no seu ensino. Como é que é a reação dos estudantes a estes conceitos? Exatamente, as diferenças entre as línguas existem, e naturalmente, não é? Existem. E como os alunos têm todos um nível bastante elevado de inglês, não é difícil explicar as diferenças. No entanto, é realmente complexo o uso de formas de tratamento em português, como o senhor, a senhora, a menina, a dona, não é? O senhor engenheiro, o senhor doutor, o senhor professor. Então, até às vezes, nós usamos o artigo definido mais o nome, por exemplo, o Tiago, a Mariana, né, para tratar as pessoas. No outro lado, o uso de Lao como velho e de Xiao pequeno também é complicado. E não quer dizer apenas o que expliquei como velho e pequeno, porque as duas palavras têm o próprio contexto pragmático. Por isso, no ensino, enfatiza sempre o uso contextualizado
de palavras. Eu enfatizo sempre expressões ou de expressões ou de frases, quer em português, quer em chinês. Eu acho que é uma questão linguística comum. Também me parece muito interessante esta sensibilidade pragmática em qualquer língua. Os chineses e os portugueses, outro grande ponto de encontro que têm são a sua paixão pelos seus ditados populares. Tanto o português como no chinês, um grande respeito pelos seus ditados populares. Acho que são um artefacto da interação entre a língua e a cultura. A professora vê outras marcas desse género que aproximam ou que afastam a realidade portuguesa da realidade chinesa? Uhum. Eu acho que, então, nas duas línguas, então, as diferenças existem, como eu expliquei, mas as semelhanças também existem. Há vários. Então, em alguns traços, nós podemos observar as semelhanças. Por exemplo, a agrícola é uma atividade tradicional que ainda hoje desempenha um papel fundamental na China e em Portugal também, não é? Portanto, os ditados populares, neste sentido, transmitem muitas vezes uma cultura semelhante. Por exemplo, em português diz-se deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Em chinês é mais ou menos a mesma coisa. Cada um escolhe segundo semeia. Né? Isso também tem a ver com as atividades agrícolas. Outros que são mais ou menos comuns em todo o mundo, porque é sabedoria do povo, não é? Não constituem dificuldade, grande dificuldade para os alunos chineses. Por exemplo, a união faz força, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, se vai ao longe. Então, são quase todos iguais em todo o mundo, em todas as culturas. E um outro tipo de diferença é que se percebe o sentido que é igual nas duas línguas, mas usam-se diferentes termos para expressar. Por exemplo, em português diz-se filho de peixe sabe nadar, não é? Em chinês, como é? Filho de dragão é dragão. Filha de fênix é fênix. Então, está a ver a noção cultural contida neste ditado, não é? Dragão, fênix, elementos típicos da cultura chinesa incluídos num provérbio chinês. Mais um exemplo, o homem põe e Deus dispõe, que tem um elemento religioso, Deus, em português. Em chinês e na China, Deus, quer dizer, não digo que não existe. Existe em um grupo muito pequeno de pessoas, não é? Mas a maioria não tem assim uma crença. Então, nós, em chinês, podemos dizer o homem põe e o seu dispõe. Porque na crença chinesa quase está ausente Deus do Ocidente, mas o seu representa o poder máximo, o poder supremo. E também é por isso que os imperadores eram chamados de filho do seu, Tianzi, não é? E neste caso, temos de passar aos alunos a ideia de que as diferenças existem sempre. E não podemos negar um conceito para valorizar um outro. E temos de avaliar as coisas de uma forma objetiva. Parece Eu muito acho. interessante essa mesma mensagem, mas adaptada às realidades próprias de cada cultura. Exatamente, exatamente. Bom, nesse sentido de divulgação da cultura, a professora está envolvida num plano de publicação de autores portugueses na China, um grande plano de tradução de obras portuguesas. Este plano conta com o apoio do Instituto Camões, da Embaixada de Portugal em Pequim, e os sucessos que este projeto tem tido estão reunidos no catálogo de autores portugueses publicados na China. Já conta com traduções de obras de António Lobo Antunes, Agostina Bessa Luís, Sofia de Mel Breiner, entre muitos outros. Professora, qual é que é o objetivo principal do projeto e que obras é que podemos esperar ver durante os próximos tempos? Muito bem.
Então, o objetivo principal deste projeto é lançar no mercado chinês mais obras traduzidas de português, a fim de deixar os leitores chineses conhecer melhor a cultura e a literatura portuguesas. Mas foram publicadas 2 obras de Sofia de Mello Bryan Anderson em bilingue, português e chinês, destinadas também aos aprendentes de português, como leitura extracurricular. Isso foi uma iniciativa da editora da nossa universidade, que publicou estes 2 contos da famosa autora de literatura infantil de Portugal. E nós temos algumas traduções já publicadas, de Sofia de Mello, A Fada Oleana, A Menina do Mar, que são muito famosos, e muitas pessoas disseram que então leram esses contos deste pequenino, não é? E o António Lobo Antunes, Os Custos Judas, e tradução ou edição em curso, Agostina Bessa Luís, de facto, ainda no préluo, então, mas está prevista a publicação em junho já deste ano. Mais de Sofia de Mello, O Rapaz de Bronze, A Árvore, cuja edição está prevista para outubro deste ano. E de José Cardoso Pires, Belada da Praia dos Cães, tenho aqui na minha mão esse livro, porque nestes dias estamos a fazer a revisão para entregar à editora, cuja edição está prevista para setembro deste ano. Mais um livro de Maria Velho da Costa, Mira, publicação prevista para o primeiro semestre de 2022, para o próximo ano. E de Xavier Figueiredo, O Príncipe do Congo, primeiro semestre de 2022 também. E também temos um projeto de tradução de obras clássicas de chinês para português, como, por exemplo, Alusão Clássicas de Xi Jinping, nosso presidente de Estado. Então, o volume 1 já está finalizado e agora já está na editora, numa editora de Macau. E nós estamos preparados para fazer a tradução para o volume 2. E acho que o trabalho vai ser concluído no final do próximo ano. Isso envolve um trabalho de grupo, a tradução das alusões clássicas de Xi Jinping, porque é uma tradução muito difícil, muito complicada, que implica a compreensão do chinês clássico, que é muito difícil, mesmo para nós chineses. Então, primeiro temos que consultar dicionários, consultar as obras ou dicionários online também, então, para tentar compreender o melhor possível a ideia contida no livro e depois então, traduzimos para o português. Quer dizer, muitos trabalhos, não é? Uhum. Estou a ver que sim, estamos curiosos para ver o que mais é que vai ser publicado. Principalmente esses trabalhos dos chineses para português, se calhar também fazem um pouco do trabalho inverso, né? de dinamização da cultura chinesa com os falantes portugueses. Então a professora já falou um bocadinho do processo de tradução dessas obras chinesas. Em relação ao processo de tradução das obras portuguesas, a professora diz que são equipas dentro da universidade que são constituídas. E como é que mais ou menos o processo de tradução? Que tipo de critérios é que são avaliados para constituir uma boa tradução do português para o chinês? Em relação à constituição das equipas para a tradução, não é só dentro da universidade. Então, devem estar a reparar que, de um modo geral, faço trabalho em grupo. Esse grupo pode ser dentro da universidade e também pode ser além da universidade, fora da universidade. Então, o que mais me importa
é formar, através do acompanhamento no processo de tradução, um grupo de tradutores português-chinês jovens, qualificados e responsáveis. Eu acho que esses três elementos são muito importantes para mim. Jovens significa que eles terão de trabalhar durante ainda muito mais tempo, não é? Qualificados, tem que ser. Então, um trabalho a sério. E responsáveis, então, quer dizer, e não só o nível de português, mas também então, responsável por todo o processo, todo o trabalho de tradução. O ideal seria a tradução conjunta de 2 ou 3 tradutores, eu incluída, no primeiro passo, depois passando para a tradução de um tradutor jovem, acompanhada e revista por mim, e mais tarde para a tradução independente de um tradutor jovem. É o que estou a fazer com os projetos na mão, de facto todos, não só de tradução, mas também de investigação científica, principalmente sobre o ensino de português como língua estrangeira. Então nós estamos a fazer muitos projetos de investigação científica e projetos de tradução, e nesses trabalhos, então, eu pretendo e também estou a envolver alguns ex-alunos nossos de mestrado, que são atualmente docentes de português em outras universidades. E acho que essa ligação é muito importante e é interessante, porque nos conhecemos muito bem, e eu sei perfeitamente o nível de português deles e essa sensibilidade de responsabilidade, não é? Então, eu tenho todo o conforto de dar o trabalho a eles e tenho o prazer em colaborar com eles. Muito bem, muito obrigado. Além das obras literárias, a professora também dinamiza a edição de conteúdo didático para o seu ensino. Como é que surgiu a necessidade de editar este material e como é que ele está a ser recebido pelos estudantes? Ok. Então, há pouco eu esqueci-me de responder à sua pergunta sobre o critério de uma boa tradução, né? Sim, também, se quiser. Posso responder agora. Uma Se quiser. tradução português-chinês, não. Boa, a meu ver, terá de tentar aproximar-se dos leitores da língua de chegada, aproximar-se dos leitores da língua de chegada, mas também não desviar da língua de partida. Não é fácil, mas estamos a tentar todo o possível para fazer bem o trabalho. E o maior obstáculo reside na tradução das noções culturais, que às vezes, sim, é verdade, se perdem um pouco, ou muito. O que acontece sobretudo no António Lobo Antunes, de entre as traduções que eu fiz. Já no índice do livro pode-se ver que os Custos de Judas têm 23 capítulos, de A a Z, por exemplo, que os leitores chineses não perceberam o porquê. Porquê de A até Z? Porquê não são 26 capítulos, como 26 letras de inglês, não é? Então, e eles não perceberam o porquê antes de eu explicar num encontro online com leitores organizado pela editora. Então, estão a ver que esse tipo de encontro com os leitores é muito importante para podermos continuar com a nossa tradução ou continuar a divulgar a cultura que queríamos fazer com a tradução nossa. Sim, quer dizer, não sou tradutora, nem sou da área da literatura, sou mais da área de linguística. E o meu trabalho principal é ensinar português como língua estrangeira. Né? Portanto, com a falta de materiais didáticos destinados aos aprendentes chineses, estamos a ver a necessidade dos alunos e pronto, vamos satisfazer as necessidades. Quer dizer, há algumas séries de materiais didáticos de português como língua estrangeiras, elaboradas por autores portugueses, brasileiros, são muito bons, mas não satisfazem muito bem as necessidades dos aprendentes chineses, porque nós somos de um grupo especial, né? Porque nós ou eles
Os alunos chineses falam chinês, têm a maneira de pensar chinesa, por isso, então, nós estamos a pensar, ou temos pensado, que temos que ter algumas séries de materiais didáticos que são destinados aos nossos próprios alunos. E pronto, os alunos têm recebido bem os materiais didáticos, mas também fazem propostas de melhoramento dos conteúdos. E na reedição dos materiais vamos melhorá-los com base nas propostas dos utilizadores nossos. Sim? E além dos materiais de língua, então já entreguei um volume de conversação em português à nossa editora para ser publicado, acho que no final deste ano. E isso tem a ver com o conteúdo é assim. Então nós temos uma linha de vida. Então uma aluna chinesa que vai a Portugal estudar um ano, então, portanto, então a conversa começa no aeroporto de Lisboa. Então, e na altura uma amiga com o namorado dela, então foram ao aeroporto receber essa aluna chinesa e assim começar a desenvolver as histórias acontecidas entre eles. Então, por exemplo, comprar um, um cartão telefónico, e instalar o Wi-Fi em casa, alugar uma casa, fazer compras no supermercado e assistir a uma festa de aniversário de um amigo, etc, etc. Então, assim, então nós estamos a pensar, assim, então colocar a vida própria, uma vida autêntica nos nossos materiais para atrair os aprendentes chineses, para incentivar mais interesse de aprendizagem de português para eles. Muito bem, muito bem. Bom, o trabalho notável que a professora tem vindo a realizar tem seguramente tido um grande impacto na visibilidade do português na República Popular da China. A professora considera que a língua portuguesa ainda tem mais espaço para crescer dentro da China? Eu tenho toda a certeza que o número de aprendentes chineses de língua portuguesa vai continuar a aumentar, porque este ano vai haver mais 2 instituições, já temos a notícia, mais 2 universidades que vão ter o curso de português, vão abrir o curso de português. E, sobretudo, nesta época em que a China e os países de língua oficial portuguesa estão a desenvolver relações de cooperação muito boa e, ao mesmo tempo, enfrentar em conjunto a pandemia do novo coronavírus. Não é? Então, nós somos do mesmo grupo e estamos a enfrentar novos desafios, mas vamos fazer os esforços conjuntos para ultrapassar. E especialmente a China com Portugal. Então, acho que essas relações diplomáticas entre os Estados vão ajudar a aumentar o número de aprendentes chineses de português, com certeza. Muito bem, ficamos nessa nota positiva. Nós convidamos a professora a escolher um excerto de uma obra portuguesa, se quiser partilhar connosco a sua leitura. Com muito gosto. Então, eu escolhi um pequeno excerto de A Menina do Mar, de Sofia de Mello. Muito bem, muito bem. Logo de início, na primeira página, então vou ler o terceiro parágrafo deste conto. Era uma praia muito grande e quase deserta, onde havia rochedos maravilhosos. Mas, durante a maré alta, os rochedos estavam cobertos de água. Só se viam as ondas que vinham crescendo de longe até quebrarem na areia com um barulho de palmas. Mas, na maré vasa, as rochas apareciam cobertas de limos, de búzios, de anémonas, de lapas, de algas e de ouriços. Havia poças de água, rios, caminhos, grutas, arcos, cascatas.
Havia pedras de todas as cores e feitios, pequeninas e macias, polidas pelas ondas. E a água do mar era transparente e fria. Às vezes, passava um peixe, mas tão rápido que mal se via. Dizia-se: vai ali um peixe, e já não se via nada. Mas as vinagreiras passavam devagar, majestosamente, abrindo e fechando o seu manto roxo, e os caranguejos corriam por todos os lados, com uma cara furiosa e um ar muito apressado. Pronto. Muito obrigado, professora. Muito bonito. Mais uma vez agradecemos a sua presença. Foi um gosto conversar consigo sobre este trabalho espetacular que tem vindo a desenvolver na China. Estamos muito otimistas em relação ao futuro da língua portuguesa na China e esperamos, quiçá, um dia voltar a conversar com a professora no futuro sobre os desenvolvimentos desde então. Mais uma vez, muito obrigado. Com muito gosto, Tiago. E o prazer foi todo meu e espero poder voltar um dia a Portugal, face a face, conversar convosco, ou um dia vocês podem deslocar-se até à China, a Xangai, para conversar comigo e com os nossos alunos de português. Muito bem, teremos todo o gosto. Terminamos aqui. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Foi mais um Pod Letras e sigam-nos para o próximo episódio. Bons estudos e até à próxima.